parte mais ou menos. Ela é uma entidade africana. Fala uma coisa que você não entendeu. Ela fala. É que essa entidade ela vai narrar a parte 3 do livro. E aí, né, acontece um pouquinho diferente do que acontece com a parte da Bibiana e da Belonísia. Porque as duas, elas são narradoras personagens, né, seres humanos, que estão contando a própria história. A entidade, ela narra a parte 3. Mas ela é personagem. Júlia. Ela é as duas coisas. Por quê? Porque ela é um narrador onisciente. Porque assim, ela não é um ser humano. Obrigado. Ela é uma entidade. Ela é uma entidade que, inclusive, né, ela pode baixar em algum outro ser humano e daí se personificar. Mas, na verdade, ela não é um ser de carne e osso. Ela é tipo um troço, né, que observa o que acontece e ela já está ali antes daquelas pessoas. Então, ela sabe mais da história do que a Bibiana, do que a Belonísia e do que a gente. Então, ela vai contando vários detalhes que a gente não sabia da história. Ela é como se fosse meio vidente, assim. Por isso que eu falo para vocês que ela funciona como uma narradora personagem da história, porque ela também conta coisas que ela estava ali e ela vivenciou, mas ela é onisciente no sentido que às vezes ela solta algumas coisas do tipo do que vai acontecer ainda, porque ela já sabe, né? Essa religião que ela faz parte, ela mistura aí uma religião de matriz africana, o cristianismo e o espiritismo. Então né, é uma religião que ela é própria ali daquele local da Chapada Diamantina, tá? Daí no começo desse capítulo, enfim, a gente estava no 2, daí já foi pro 3, ok? Bem, falei para vocês, não é muito severo, mas daí eu volto e falo daqui a pouco. O que acontece aqui? A cidade da pescadora, ela já é anterior à própria existência da fazenda. Então ela já está ali antes das pessoas chegarem, porque ela é uma entidade, ela não é um ser humano, ela não é uma personificação, né? Você não vai chegar lá e vai conversar com ela, ela é tipo, né? Um ser humano espiritual, tá? Então não tem existência real, tá? Aqui ela vai também falar do período desde a escravidão, ou seja, a chegada dos escravizados naquelas terras. E então ela já faz um resgate histórico, trazendo ali a chegada dos negros, né? Porque, como eu já falei para vocês, essa é uma comunidade quilombola. Então, todas as pessoas, né, a maioria delas que moram ali, são pessoas negras. E vai falar também sobre a extração de minérios, a extração de diamantes, tá? Eu não sei se vocês já viram filmes sobre isso, ou séries sobre isso, ou estudaram isso em história, teoricamente, né? Mas a extração de minérios, né, em Minas Gerais, ela tem um período histórico, enfim, que fala sobre isso, tipo lá quando fala da República Café com Leite, enfim, fala sobre cana-de-açúcar, vai ter uma parte que fala sobre a extração de minérios na história também. E aí a Santa Rita, ela traz isso, por quê? Porque fez parte da formação daquela comunidade. A extração de minério era algo pacífico ou era algo violento? Violento, né? As pessoas que faziam essa extração, elas trabalhavam para um ser humano que, né, nem sempre era o dono daquelas terras, mas ia explorar aquele espaço, e tudo que ela achava, ela tinha que entregar para esse dono ou para o cara que estava cuidando dela ali, uma espécie de feitor, né? E se você não entregasse o que você encontrava, alguém te dedurava e você sofria castigos e até era morto, né? Por conta disso. Então, ela traz todo esse passado colonial e daí faz esse resgate de que a exploração trabalhista nesse lugar, ela já existia antes desses personagens chegarem ali. Ou seja, isso é uma história que faz parte, infelizmente, da estrutura daquele local. As pessoas continuam porque elas não têm como reivindicar
Severo e a Bibiana, eles voltam para Água Negra, porque eles não conseguiram se estabelecer na cidade. E aí eles retornam para Água Negra. Quando eles retornam para lá, a família recebe, enfim, eles vão morar ali na casa dos pais deles, e né, o filho deles chega junto, enfim, não vão deixar a criança fora, né? E o Severo, ele chega com a intenção de reivindicar direito dos trabalhadores e direito de terra. Essa época aqui, povo, é uma época mais atual, mas ainda acontecia aquele lance de que você tá naquela terra e tem um termo que a gente usa, né, hoje em dia, que se chama uso capião. Vocês conhecem esse termo? O que esse termo quer dizer? Sim, é um negócio de... Que assim, quando você está nessa terra por muito tempo, cuidando dela, trabalhando com ela, ela vira tua. 15 anos. E aí isso se chama uso capião, ou seja, você passa a ser dono daquele local. Só que daí, teoricamente, você tem que ir na justiça para regulamentar essa situação. E o Severo, ele é um dos caras que quando ele chega ali, ele volta para Água Negra, ele vai lutar pelo direito de terras, pelo direito dos trabalhadores. Só que numa dessas falações dele, enfim, ele é assassinado. Ele leva um tiro e ele é assassinado. E aí, óbvio, né? É uma parte triste, enfim, a Bibiana perde o marido. E aí ela resolve assumir esse lugar do Severo pela briga das terras, né? E essa parte daí, ela é interessante, né? Porque vai ter um momento em que as mulheres elas começam meio que a assumir os papéis dos homens, tal qual aconteceu, né? Quando os homens foram para a guerra e as mulheres tiveram que ir para as indústrias, principalmente as indústrias bélicas, para fazer armas para os homens lutarem, enfim. Acontece a mesma coisa aqui. Por exemplo, a Salustiana, ela vai assumir o papel de parteira da comunidade. A Bibiana vai assumir o lugar do Severo, que é o marido que morreu na luta pelos direitos das terras, né? E a Adelonísia, na verdade, eu já tinha falado para vocês que ela tem uma relação diferente com a terra. Tem uma cena do livro, inclusive, que a Adelonísia, ela começa a plantar na terra, ter a sua própria roça, né? E aí tem uma cena da terra que ela vai escutar a terra, ela deita no chão e ela ouve o que a terra tem a dizer, para saber se é hora do plantio, se não é. E aí ela fala da relação da terra com o corpo dela, como se acontecesse uma simbiose entre as duas, né? Outra parte que a gente estava falando do 2 é a relação ali entre a Maria Cabocla e a Belonísia, né? Que elas acabam ficando muito amigas. Já falei pra vocês, né, que essa personagem é a que aparece no livro 2, no Salvar o Fogo, que daí a gente descobre mais um pouquinho da vida dela, porque aqui ela é só entre muitas aspas, né, a vizinha da Belonísia, que sofre violência pelo marido e não tem coragem de enfrentar ele, quem enfrenta ele é a Belonísia, né? E aí, quando a gente tem acesso à história da Maria Cabocla, a gente descobre que ela morava numa tapera do Paraguaçu, que era uma tapera que, né, as pessoas eram descendentes de indígenas e africanos, então não era, né, uma população quilombola, e o único jeito de você, mulher, sair daquele local era se você casasse com um forasteiro. E aí apareceu o forasteiro lá, que é o marido dela, e ela acabou, ou seja, ela não conhecia ele direito, ela só viu uma oportunidade de sair daquele lugar e foi embora. Tanto que os pais dela, no primeiro momento, não aprovam esse relacionamento. A mãe fala, eu vou arrumar as coisas para ir embora, para ela não sair assim como uma filha de uma qualquer. Mas eu não aprovo essa relação. E a família fica sem receber notícias dela. Ela só volta a se comunicar com a família quando o pai dela morre, e daí ela precisa voltar, né? O pai dela sofre um acidente, na verdade, e ela precisa voltar
para se despedir do pai. Mas o marido nem deixa ela voltar. Então, quando ela chega lá, o pai já foi com Deus, né? Ela consegue retornar. E aí ela acaba citando, né, a Diana e a Belonísia lá, falando, né, do lugar que ela morava, quando ela conta a parte dela da história e está conversando com os irmãos dela. A importância ali é porque nesse momento que a Belonísia meio que toma a sua voz de volta. E aí ela faz uma crítica justamente, né, a falta de escuta das pessoas, dos discursos, né, antimachismo, e também falando da exploração sofrida pelos trabalhadores naquele lugar. Então ela meio que também assume aí, né, uma voz para brigar pelos direitos daquelas pessoas, e ela também fala muito das mulheres que vivem essas relações junto com os seus opressores. E no caso dela, né, ela tinha ali o Tobias, que morreu. Enfim, vocês vão chegar nessa parte, não sei se já leram, né? Acho que o modo deles é água negra. É o nome da fazenda. Ah, o modo Vai no livro. Vai no livro, eu não tenho obrigação de dizer tudo. Aliás, eu não tenho obrigação de falar do livro. É verdade? É verdade, agora ela falou a verdade. Pior que ela falou a verdade. Pior que ela falou a verdade. Eu, na verdade, já falei todas essas informações aula passada. É, a aula passou. Porque ela não tem. Então, vai ser copiado. E aí, o que acontece, né? Na parte 2 ali, a gente tem, né, a questão das irmãs voltando a se reencontrarem, a morte do Severo, a morte do Tobias. Na verdade, a morte do Tobias, ela retoma aqui depois na parte 3 também, porque tem toda uma questão de que... uma questão religiosa, né? Da falta de crença dele na religião que as meninas tinham, mulheres, enfim, tinham a crença ali, né? Aí, quando termina a parte 2, eles estão já nesse embate que foi a morte do Severo, e a Bibiana e a Belonísia assumindo essa posição aí de quem agora vai ter que brigar pelos direitos de terra. E o pai delas até fala uma frase, se eu não me engano, deve estar lá na página 186, 185, enfim, que é assim, de que me vale um pedaço de papel que me dá o direito à terra se eu não vou ter mais feijão nem arroz na minha mesa. Mas aí vocês têm que entender que ele está comparando coisas que não são comparáveis, né? Porque, por exemplo, se eles estão produzindo naquela terra que não é deles, eles ficam com tudo que eles plantam? Não, eles tinham que dividir, né? Outra coisa, você ter o seu pedaço de terra é a mesma coisa do que você trabalhar no pedaço de terra do outro? Não, porque a qualquer momento o dono da terra pode dizer, galera, obrigado, agora vai embora aí, que esse lugar é meu aqui, eu quero fazer outra coisa, eu quero, sei lá, construir um shopping. No caso, ele não vai fazer porque ele não vai vender nada, porque não tem dinheiro ali para ir nesse shopping, mas é só para dar um exemplo. Então, só que o que a gente tem que pensar? Para o Zeca Chapéu Grande, a questão sempre foi assim. A família dele sempre trabalhou nesse modus operandi. Ele nunca viveu uma coisa diferente. Ele não sabe o que é ter um pedaço de terra seu, porque ele nunca teve. Então, para ele, assim, a vida está funcionando assim, está todo mundo comendo, tendo condição de sobreviver, por que vai mudar? E aí, óbvio, né? Acontece no meio da luta aí o assassinato do Severo. Então, meio que, na verdade, ele acaba... porque daí, quando ele morreu, no primeiro momento, quando eu li lá a primeira vez, eu pensei assim, cara, agora elas vão dar razão pro pai e vão parar com isso, né? Tipo, não se conforme. Eu tava puto porque eu achei que elas iam, né, desistir de lutar pela terra, mas é muito pelo contrário. A Bibiana, ela fica enraivecida porque perdeu o marido e assume o papel dele, ela vai brigar pela terra. Tanto que vai ter um fato aqui, né, na terceira parte, que meio que é o estopim disso tudo aí. O que a gente tem que lembrar também? Quando vocês estudam com o Rafa, interpretação de texto, vocês estudam informações implícitas e explícitas. Lembram o que é isso? O que é implícito? É que não mostra muito bem o que é. Você vai ter que inferir, você vai ter que interpretar porque é algo que não está escrito literalmente, ele está nas entrelinhas, né? Aqui na parte 3, a Santa Rita Pescadora, ela vai voltar em alguns fatos que já aconteceram na narrativa. E aí
observadora. Inclusive vai falar de novo sobre o acidente lá que fez a Belonísia perder a língua, ou seja, isso vai aparecer nas 3 partes do livro e vão ser, né, 3 formas de contar diferentes, porque são 3 pessoas diferentes contando a mesma coisa, tá? E aí ela vai, né, apresentar a versão dela como observadora, como ela viu cada uma das meninas atuando nesse acidente. Então é como se a gente tivesse uma visão de fora de cada coisa, como se tivesse alguém aqui descrevendo o que cada um de vocês vai fazer. Por isso que eu falo para vocês, ela funciona também como uma narradora onisciente. Por quê? Porque ela não está participando do momento, ela está só narrando o que ela está vendo, mas ela sabe o que aquelas pessoas estão sentindo e o que aquelas pessoas estão pensando. Então ela é como se fosse uma vidente nesse momento, tá? Aqui ela vai contar pra gente coisas que a gente não sabia. Por quê? Porque nem a Belonísia e nem a Bibiana tinham conhecimento disso. Por exemplo, ela vai contar pra gente a procedência da faca. Vocês já chegaram nessa parte? De onde vem essa faca? Ainda não. A dona Ana, ela rouba essa faca de um funcionário. No primeiro momento, ela tem a intenção de vender essa faca, porque essa faca ela é de marfim. Marfim é algo que, né, é lucrativo, dá dinheiro e é caro. Mas o que acontece? A pessoa de quem ela roubou essa faca, que era um visitante da fazenda, sente falta da faca. E aí o dono da fazenda, o capataz e toda a galera começa a procurar a faca. Ah, deve ter caído, enfim, vamos procurar. Como eles não acham, eles começam a desconfiar que alguém pegou a tal da faca. E aí eles falam, ó, tem um ladrão, né, entre nós, alguém roubou a faca e essa pessoa vai ser castigada por ter cometido esse crime. E aí eles começam a revistar a casa dos trabalhadores ali da fazenda. E a dona Ana, obviamente, a dona Ana nessa hora, ela fica, né, cagada de medo, porque, né, se descobrisse que foi ela que pegou, ela estava lascada. E aí ela esconde essa faca no meio da mata, ela, né, cava um buraco, esconde a faca, porque ela sabia que a casa dela ia ser revistada. Então ela não consegue se desfazer desse objeto, porque se alguém vê ela vendendo a faca, vai saber que foi ela que roubou. Então ela fica presa com aquele objeto, porque ela não tem o que fazer com ele. É como, tipo, os caras que roubaram agora as joias do Louvre. Vai fazer o que com aquilo? Né? Um troço visado. Se aparecer, todo mundo sabe. Só se eles destruírem e vender parte por parte do negócio. E a mesma coisa aconteceu aqui, né? Ela não tinha como vender essa faca porque toda a população ficou sabendo que a tal da faca foi roubada e qualquer pessoa que aparecesse com a tal da faca ia ser o culpado do roubo, né? Então ela depois esconde na mala e a mala vai com ela para todos os lugares, porque é algo que, né, ela precisa esconder. No caso, nem a Bibiana nem a Belonísia sabem dessa informação. Só quem conta pra gente é a Santa Rita, porque ela viu isso acontecer lá do modus operandi dela, né, como entidade. E depois essa faca vai aparecer de novo em outros momentos. Inclusive, né, vai ter uma morte simbólica aqui nessa parte 3, que o narrador, ele não diz quem matou literalmente, mas se você lê as informações implícitas, dá para entender quem foi, né, que cometeu esse crime. Que crime que é? De quem? Isso é o que eu vou te falar. E aí, quem que morre na parte 3 do livro? Quem que são as pessoas culpadas de terem cometido esse assassinato? Como que esse ser humano foi assassinado? Olha os mistérios que vocês têm que resolver para a prova de semana que vem. Porque eu não vou contar. Vocês vão ter que ler para descobrir. Já sei, já.
Que legal. Pode falar? Pode. Não, eu posso falar. Se eu falar daqui, eu não sei. E aí o que acontece, né, pô? Eu tive um aluno, eu não vou citar nomes, né, nem tu, mas Não pode enfim. citar nome, né? Não. Ele me Negativo. mandou uma mensagem falando que botou o livro no chat GPT e que no chat GPT disse que o Tobias Tobias morreu. é o marido da dona Ana. Ele é safado. Não, Safado. não dá. Usei o chat GPT, eu acho engraçado, Faço terapia também pelo chat GPT. Porque é a melhor coisa que eu assisti um psicólogo. Já tarou pelo chat GPT, Rabi. Né? Mas voltemos aqui, né? Já tarou pelo chat GPT. Da parte que vocês leram, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Talvez não. Esse cara pode chutar. Hã? Eu parei na parte do caixa. Tá. Ah, mais ou menos, faz uma próxima. Eu tô acabando assim, você começou o livro. Tu tá acabando o quê? Tá na parte da frente. Tá na parte da Bibiana. A parte da Bibiana, ela é legal porque ela é assim, eu não sei se é uma característica do autor, mas geralmente a primeira parte do livro, vou usar uma palavra que talvez não seja muito boa, mas ela é mais organizada, tá? Cronologicamente falando. Porque quando a Bibiana vai narrando pra gente, ela começa ali quando ela e a Belonísia são pequenas e vai até um determinado período que é a parte que ela vai embora. Quando vai para a Belonísia, ele não segue a mesma ordem cronológica. Não sei se vocês já leram alguma parte da Belonísia, já leram? Então, e aí assim, ele conta coisas que a gente já sabe, mas ele faz uma ordem cronológica diferente, porque ele meio que dá sequência ao que está acontecendo na Bibiana, mas ela volta, então ela faz vários flashbacks, então ali ele começa a misturar duas coisas, o tempo psicológico com o tempo cronológico, porque é uma mistura de presente com passado. Isso também é uma informação da prova, tá? Ele usa essas duas. E é a mesma coisa que ele vai fazer aqui na terceira parte. Na terceira parte, a transgressão é ainda maior, porque ele primeiro a entidade começa se apresentando, né? Explicando quem que ela é, porque ela não aparece aí no livro como uma personagem. E aqui ela já vai aparecer como uma narradora, personagem onisciente, digamos assim, né? Uma loucura. E aí ela faz uma transgressão muito maior, porque ela vai do período que a Fazenda ainda não existia para depois esses personagens aparecerem. Então é meio que parece que a gente vai tendo mais informações, mas você precisa lembrar das informações já do primeiro e do segundo narrador para encaixar essas informações na história. Porque, por exemplo, traz informações novas sobre a Dona Ana, que já morreu lá na primeira parte, no começo da narração da Bibiana. E aparece na Belonísia, inclusive com memórias e tal, mas já não está viva na maioria da parte dos acontecimentos. Mas faz sentido ela encaixar ali, porque, por exemplo, é ela que vai explicar pra gente a origem da desgraçada da faca. Porque as meninas não sabiam, a Dona Ana não contava. Depois que as meninas sofreram um acidente, ela ficou meio doidinha, então nem tinha mais o que acreditar no que ela estava falando ou não falando. Mas quando ela morre, ela fala que a faca é uma desgraça, né? E aí, no momento, a gente não entende, a gente fica imaginando o que ela fez com essa, né? Dessa faca que tem todo esse drama. E aí a gente vai descobrir só na parte 3. Porque as meninas não tinham como contar isso, elas não sabiam, elas não existiam quando essa faca foi roubada. E aí a gente só vai descobrir aqui. Então vocês entendem que é uma narração meio vai e volta, e a gente tem que ir montando a narrativa para fazer uma história cronologicamente aí, para fazer sentido para o nosso cérebro. Porque se você não consegue, vai ficar meio bagunçado. Porque ele vai e volta, né? Ele vai e volta. Fora que é muito nome. É gente entrando e saindo, é gente voltando. Depois aparecem, né, os irmãos dela de volta, a Domingas, o Zezé. Quase não aparecem nas outras partes da narrativa. Quando ela fala lá no começo sobre os pais, a Bibiana, ela cita esses outros irmãos. Mas o livro é mesmo sobre a Belonísia e sobre a Bibiana. Então eles aparecem como personagens secundários, assim, né? Não é uma coisa tipo, vamos contar a história deles também. Eles aparecem ali porque são irmãos, né? Acabam aparecendo, mas não tem uma
uma funcionalidade muito grande na primeira e na segunda parte, tá? Tanto que a Maria Cabocla, ela vai aparecer mais do que esses irmãos. Para quem leu já deve ter percebido isso, né? Que a Maria Cabocla, ela tem uma participação maior do que esses dois irmãos aí das meninas. 1.200. O que mais, povo? 2 na promoção. Perguntas, dúvidas e afins? Não, essa daqui tem até escrito. Paguei 10 contos nessa porra. É que assim, ó, eu te diria que ela é uma onisciente personagem. Por quê? Porque ela vai narrar o texto em primeira pessoa. Mas, de fato, ela não viveu aquilo. Ela conta o que outras pessoas viveram. Né? A não ser a hora que, né, tem a parte do transe, enfim, porque ela se manifesta do transe dos humanos, quando a entidade baixa, né? E aí vai trazer também uma questão de crença nessas religiões, que é aí onde entra lá a questão do Tobias, que é o marido da Belonisa, que não acredita e assim, né? Mas ela não é um ser humano de verdade. Não sei se é fácil vocês entenderem isso, mas não tem muito como eu explicar isso de forma diferente. Ela é uma entidade, ela não é um ser humano, né? Ela só se personifica se algum humano tem um trânsito, senão